como é que começa a surgir as romarias no local? É o seguinte, quem encontrou o corpo de Francisca foi Inácio Nazário, que era um agricultor daquela região. Ele encontrou 2 dias depois, porque os abutres estavam sobrevoando aquela área, os urubus, e ele imaginou que tinha sido algum cabrito, algum elemento do seu rebanho que tinha morrido e que aí foi verificar, foi quando ele encontrou o corpo da menina. Então, comunicou o fato à polícia. Na época o delegado era Major Jansen, porque o delegado da época era militar. Major Jansen é o pai do desembargador Orlando Jansen. Inclusive, ele tentou, no inquérito policial, ele foi muito incisivo, ele ouviu o casal, aquela coisa toda, mas acabou sendo neutralizado, né? Depois substituído, exatamente para não levar muito, mas chegou, inclusive, a encaminhar o inquérito policial à autoridade judiciária. A autoridade judiciária é exatamente quem engaveta o processo. E o processo passa 10 anos engavetado. Nesse tempo, eles voltaram a morar em Campina, porque, como eu disse a você, a sociedade já não aceitava, onde ela passava era chamada de assassina, né? Eram tratados efetivamente como monstros na cidade, tanto é que ele acabou voltando para Campina. Quando esse Antônio Gabínio, o juiz que desengavetou o processo, chegou a Patos, em 1932, quando ele desengaveta o processo, ele já manda prender o casal automaticamente, porque naquela época tinha que ser preso e ficar aguardando o júri. Então ele foi preso, ficou aguardando o júri, foi absolvido, a promotoria recorreu, houve o segundo júri, foi absolvido, novamente recorreu. Naquela época eu não sei quais eram os dispositivos da lei, mas havia esse direito. E no terceiro eles foram absolvidos. E tem alguns acontecimentos, né, na história que pode ser meramente coincidência ou não. Tem uma visita que eles fizeram a parentes, a pessoas ligadas a eles na região de Malta, na zona rural, e na volta o carro vira próximo da capela, ele inclusive fratura um dos braços, e isso passou a ser motivo, inclusive, de muitos comentários, até de deboche, aquela coisa toda. É como as pessoas me perguntam: ô Damião, você acha que Francisca é uma santa? O que eu respondo é o seguinte, eu digo, depende do que você imagina como sinônimo de santificação. Se alguém nasceu, não teve direito sequer à infância. Se foi tragado no maior grau de violência. Se sequer teve tempo de cometer qualquer tipo de mal. Se origina uma romaria, que é a sua pergunta, que começou exatamente porque quando Inácio Nazário encontrou o corpo da menina e comunicou à polícia, por uma tradição da época, ele colocou uma cruz de madeira no local onde o corpo da menina foi encontrado. E ali as pessoas começavam a passar, parar, rezar, né, para a menina, inicialmente. Então, se você teve esse contexto e não for santo, nós que somos aspirantes a santo, pode tirar o cavalo da chuva, porque não vai conseguir essa patente, não. Então, a romaria começa nessa cruz. José Justino era outro agricultor da região, em uma grande seca que aconteceu em Patos, inclusive que o rebanho já começava a morrer e as pessoas já estavam com dificuldades, inclusive, de encontrar água para beber. Aí ele para na cruz, faz uma oração e, por intercessão da menina, faz um pedido a Deus para que apareça água, para ele tentar pelo menos salvar a família e o rebanho, que, como pagamento da promessa, ele constrói uma capela em homenagem à menina. E aí dizem que a capela, que a cacimba foi cavada ali ao lado e foi suficiente não apenas para as demandas que ele tinha como pleito, mas também para a construção da própria igreja, que foi, a capelinha foi inaugurada no dia 25 de abril de 1929. Inclusive tem fotos dele lá, né? Ele é avô de Nildo Pereira, que você conhece, que é Sim. radialista também. Sim. Pois é, então todos esses personagens não tem nada de ficção, absolutamente. Nem o filme tem nada de ficção. Tudo é com base na história. É o que eu acho mais interessante. Até os personagens têm o nome exatamente igual ao que ocorreu a todos os personagens da época, né? Então, eu diria que
quando a Romaria começou, a fé popular ela é muito forte, como você sabe, né? Então ela começou a avançar fronteiras e eu me lembro dos ex-votos, na antiga casinha de ex-voto, que era acoplada à igrejinha antiga, que chegava um tempo que tinha que enterrar, porque era muita coisa. Era assoberbado. Hoje a gente pode até visitar e ver as peças. Naquele tempo era tudo dentro de um tanque que parecia muito mais uma cisterna. Então tudo aquilo amontoado, né? A cadeira, às vezes, tinha muita muleta, muita bengala, e as pessoas precisavam ir lá, a própria Dona Odília doava, né? Tanto é que o mais emblemático dos ex-votos eram os pés do americano que veio deixar aqui, que é o que Dona Odília mais contava, que era um norte-americano que tinha um defeito nos pés e sonhou com a menina lá, o relato dele. E acordou e quando olhou na janela, viu ela como se ela estivesse voando e dizendo que a cura dele estava aqui. Que ele fizesse a réplica dos pés quando ficasse curado e viesse deixar, e ele veio para cá. Era o que ela narrava, né? Com muita propriedade. Mas você sabe que a parte de documentação a gente sofre muito, porque imagine se nós tivéssemos esse material hoje, que tamanho seria esse museu que a gente teria na Cruz da Menina?